Recentemente eu terminei o livro O Homem da Forca, da Shirley Jackson, e eu cheguei à conclusão que esse livro é extremamente subestimado. Sério, ele tá 2.9 a nota dele lá no Scooby, e eu juro pra vocês, eu favoritei e dei 5 estrelas. E antes de começar o vídeo, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, verem que vai ter muita coisa legal por aqui agora, eu prometo a vocês, nada de desaparecer. Além disso, o seu like ajuda muito e me siga nas redes sociais, eu estou em todas por aí, é só ver o link aqui embaixo, algumas estão aparecendo aqui na tela também. Antes de realmente entrar na história do livro, eu queria pontuar que a Shirley Jackson publicou pela primeira vez esse livro aqui em 1951. Mas eu acredito que ele poderia ter sido muito bem publicado hoje em dia. Contando com esse aqui, já foram 2 livros lidos da Shirley Jackson. Não foi muito, mas eu consegui perceber que é muito latente na narrativa dela os percalços e as dificuldades que as mulheres precisam enfrentar simplesmente pelo fato de ser uma mulher. E se esse já é um assunto importante nos dias de hoje, imagina nos anos 50. E foi trazendo esse assunto à tona que a Shirley ela conseguiu transformar um problema social em um suspense psicológico, de certa forma até aterrorizante. Outra coisa que eu acho necessário destacar também é que esse livro traz alguns gatilhos bem pesados. Não é nada gráfico, nada descritivo, é mais uma coisa, estou deixando a entender, fica a cargo de vocês interpretar, mas eu interpretei como um abuso, então fiquem atentos a isso. E a protagonista também tem diversos pensamentos suicidas, então é algo que vocês precisam ficar atentos antes de começar a ler. Caso vocês se sintam desconfortáveis, eu até indico passar essa leitura para depois ou até abandonar de vez a ideia de ler esse livro. E essa resenha vai ter spoilers, mas fica tranquilo que eu vou avisar quando começar os spoilers, aí você pode sair do vídeo ou pular, tá bom? Olha, dizer que eu não me identifiquei com a protagonista, Natalie Waite, desde o início do livro seria uma completa mentira. Ela é uma garota extremamente criativa, sonhadora, ao mesmo tempo bastante melancólica. Instigada pelo pai, que é um escritor e crítico literário, ela sempre tá escrevendo alguma coisa ou criando histórias na sua mente. É uma coisa que deixa a gente até confuso. Na verdade, eu não fiquei tanto, mas provavelmente deixa algumas pessoas confusas no início, já que uma hora ela está conversando com o pai no escritório dele e de repente ela está sendo interrogada por causa de um assassinato. Isso tudo acontece dentro da cabeça dela. Mas tudo bem, vamos chegar aí. A relação, inclusive, com o pai é algo extremamente importante da gente falar sobre. E até incômodo de vez em quando, já que a Natalie é bem próxima dele e, sabe, ao mesmo tempo que tem uma relação de admiração mútua, de carinho, de incentivo entre os dois, também é uma relação muito pesada e isso me incomodou um pouco. O pai da Natalie, como muitos pais por aí, ele realmente quer moldar a garota da forma como ele espera que deve ser a filha dele. Talvez como uma extensão dele. Mas, bom, no início do livro, a Natalie tá com 17 anos, ela acabou de sair da escola e vai pra faculdade, ela tá passando aquele períodozinho antes da faculdade junto com os pais, com o irmão. Apesar de que a relação realmente mais próxima da família que ela tem é o pai, ela não é tão próxima da mãe, ela definitivamente não é próxima do irmão, ela não conversa tanto com o irmão. E a mãe dela, inclusive, tem um quê de frustração muito forte, muito latente na vida dela. Principalmente pelo fato de ela ser claramente subjugada pelo marido e pelo papel que a mulher tem que desempenhar numa sociedade daquela época. Casar, cuidar da casa, aceitar tudo que o marido faz, esse tipo de coisa. Porém, ao invés de passar esses dias tranquilos com a família, principalmente se despedindo do pai, algo terrível acontece com a Natalie. E desse acontecimento, ela leva pra si um trauma que ela vai ter que lidar sozinha dentro da faculdade, fingindo até mesmo que isso não aconteceu, sabe? Ela apaga da mente pra não ter que lidar com a situação, mas ao mesmo tempo ela tá lidando.
É uma situação bem complicada. Ao contrário do que a gente pensa, do que eu pensei também, né, quando eu soube que este livro foi escrito, inspirado num desaparecimento real de uma estudante universitária que morava na rua da Shirley Jackson. Esse livro não tem necessariamente uma história instigante que vai fazer a gente ficar doido pra chegar no final, sabe? E talvez por conta disso a nota tenha sido tão baixa no Scooby. Provavelmente foi por conta disso mesmo. A verdade é que o livro utiliza uma técnica narrativa chamada fluxo de consciência, que foi utilizada pela primeira vez em 1888 pelo autor Edward Dujardin. Esse homenzinho aqui, eu não sei como é que fala o nome dele, se vocês quiserem me corrigir nos comentários, fiquem à vontade. No romance Os Loureiros Estão Cortados. E essa técnica consiste basicamente em você vomitar todos os pensamentos que estão se passando lá pela mente do personagem, e isso faz com que o autor deixe de lado o enredo, a história, para literalmente focar na cabeça do personagem principal. Tá? Isso pode ser notado aqui no livro, principalmente quando a Shirley Jackson se utiliza de vírgulas para separar frases, não tem muitos pontos finais, e existem pensamentos desconexos da personagem que faz o leitor ficar um pouco confuso. Só que adivinha? A Natalie estava confusa também. Existem uma série de problemáticas que envolvem essa técnica, porque muitos autores podem acabar achando o livro maçante e sem sentido, talvez, principalmente se você não gostar da Natalie, afinal a gente está o tempo inteiro na mente dela. Lembrando que a Natalie é uma garota melancólica tentando lidar com um trauma terrível sozinha e tem traços de depressão e ansiedade. A narrativa vai ficar confusa, vai ficar desconexa. Muitas vezes a gente vai se perguntar se o que está acontecendo realmente está acontecendo ou se está realmente acontecendo daquele jeito, já que a Natalie, ela não é uma narradora confiável. A mente dela não é confiável. Eu amei cada segundo que eu passei com este livro, não apenas por me identificar com a Natalie, mas porque eu peguei um carinho muito, muito, muito grande por ela, pelos seus pensamentos, pelos seus gostos, suas opiniões. Além disso, esse é um livro muito profundo, cheio de camadas que transmite sentimentos confusos e intensos, que muito provavelmente faziam parte da mente da própria autora. E acreditem no que eu digo, porque uma escritora doida reconhece a outra. Muito bem, agora eu vou falar do final do livro, então se vocês não quiserem saber de nada, pode pular pro minuto que tá aparecendo aqui embaixo, tá bom? O final do livro, pra mim, ele é muito, muito instigante e confuso também. Eu tenho uma amiga que leu praticamente na mesma época que eu, e ela não chegou às mesmas conclusões que eu no final. Mas mesmo assim, eu queria compartilhar com vocês, não apenas para fazer a gente pensar um pouquinho, mas também para saber se alguém interpretou e se faz sentido o que eu pensei sobre o final do livro. No momento, a Natalie conhece uma garota chamada Toni, e aparentemente, na faculdade, ela é a única garota que conversa com essa menina. No final do livro, as duas acabam fugindo juntas, sonhando com uma vida diferente da vida que elas têm. E fica bem claro que a mente das duas funciona de uma maneira muito parecida. E é nessa fuga que as duas acabam conhecendo um homem que não tem um dos braços. E ele pede ajuda pra Natalie cortar o pão que ele tá comendo, colocar sal na comida dele. E ela se recusa completamente a fazer isso, fica bem irritada com ele, porque que ele não vai fazer as coisas dele sozinho, ele já tá nessa condição há muito tempo. E, ao contrário dela, a Toni se predispõe a ajudar o homem a tudo que ele pede. Guardem essa informação que a gente vai conversar mais sobre ela daqui a pouco. Já chegando no destino dessa fuga, as duas acabam se embrenhando numa floresta profunda lá no final da cidade. E depois de uma breve discussão com a Toni, que queria continuar lá na floresta e seguir em frente pro destino dela, ela simplesmente se afasta, volta pra casa e deixa a amiga sozinha. Aí o meu ponto é, a Toni realmente existiu? Assim, no meu ponto de vista, essa questão é muito complicada de se responder. Sabe, ninguém nunca conversa com a Toni. E a Natalie parece que conheceu ela num momento em que a mente dela estava num surto sem precedentes. Pra mim, a Toni é tudo de ruim que tem na Natalie. Seus traumas, sua solidão, sua vontade de morrer, suas questões, até mesmo a necessidade de agir de uma forma e ser sempre aquela pessoa que faz as coisas para os outros, e não por ela mesma. Como a gente pode analisar na situação do homem sem braço? Eu acredito que seja uma reflexão sobre este assunto dentro da Natalie. E quando as duas vão para a floresta, ali
é a Natalie se arrastando para a escuridão de sua alma. Mas na hora H, ela simplesmente muda de ideia, deixando seu eu machucado para trás e amadurecendo como uma verdadeira mulher. É absurda a forma vertiginosa e perturbadora que a Shirley conseguiu descrever o crescimento e amadurecimento de uma menina para uma mulher. Ao mesmo tempo, é delicada a forma como ela tratou os sentimentos mais íntimos, profundos e perturbadores da personagem. Por isso, eu vou dizer sempre, não importa quantas pessoas odeiem esse livro e deem nota baixa pra ele, eu sempre, sempre, sempre vou amar. É isso, gente. Obrigada a todo mundo que chegou até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Deem um like nesse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão!